Está dando o que falar o anúncio do interesse do governo federal em importar médicos para trabalhar especialmente no interior e na periferia das grandes cidades, onde faltam profissionais para atender os moradores. A notícia da vinda de médicos cubanos foi que iniciou a polêmica do governo com organizações médicas que temem o despreparo dos estrangeiros. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a importação de médicos não pode ser um tabu e a prioridade é atrair profissionais da Espanha e de Portugal para suprir a defasagem decorrente da concentração nos grandes centros. Cerca de 70% dos médicos do Brasil atuam nas regiões sul e sudeste do país. Nosso programa de hoje reúne parlamentares para avaliar os desafios desses profissionais. Como descentralizar o atendimento? Como garantir boa formação dos nossos médicos? São questões para análise dos nossos convidados, hoje todos médicos. O deputado Adelmo Leão, do PT, terceiro vice-presidente da mesa da Assembleia, onde está no 6º mandato e onde presidiu a Comissão Especial da Dívida Pública. Médico com doutorado em ciências, foi secretário de Estado da Saúde, além de assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República e superintendente regional do INCRA. Como professor universitário, presidiu a Associação dos Docentes da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Deputado Neider Moreira, do PSD, o segundo secretário da mesa da Assembleia, onde está no 3º mandato. Foi vereador na cidade de Itaúna, além de secretário de Estado extraordinário para assuntos da reforma agrária. Ele é médico nefrologista e foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia na Regional Minas Gerais. Deputado Carlos Mosconi, do PSDB, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, integrante também da Comissão de Cultura, está no 2º mandato como deputado estadual. Deputado federal por 4 vezes, foi no Congresso autor da Emenda 29, que define investimentos mínimos em saúde. Médico urologista, também foi secretário de Saúde do Distrito Federal, relator da Saúde na Constituinte de 88 e secretário nacional de Assistência à Saúde, além de presidente do extinto INAMPES e da FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. O deputado Dr. Wilson Batista, do PSD, integrante efetivo das comissões de saúde e de redação, exercendo o 1º mandato na Assembleia. Ele é médico cirurgião da Fundação Cristiano Varela em Muriaé, onde coordena o Departamento de Cirurgia Oncológica do Hospital do Câncer. Doutorando em Medicina Interna e Terapêutica, é ainda diretor científico da Sociedade Médica de Muriaé. Os médicos do Brasil em discussão no Assembleia Debate, que começa agora. Um acordo dos governos do Brasil e de Cuba, encabeçado pelo ministro das Relações Exteriores, poderia levar à importação de 6 mil médicos cubanos. O tema foi discutido no começo de maio entre o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o chanceler cubano, Bruno Rodrigues. A notícia se espalhou como pólvora e entidades de classe reagiram imediatamente. Bastou o governo cogitar a importação para começar uma grande polêmica. Dias depois da primeira notícia sobre os médicos cubanos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou o interesse nos intercâmbios, mas disse que a prioridade são países europeus como Espanha e Portugal, que, segundo o ministro, têm muitos profissionais qualificados e desempregados em razão da crise econômica. Enquanto o governo aciona as embaixadas para estudar a viabilidade do intercâmbio, a Associação Médica Brasileira fala em recorrer à justiça. A entidade se diz preocupada com o exercício da medicina por profissionais formados no exterior, sem que haja rígidos testes de conhecimento, habilidade e atitude. Atualmente, médicos estrangeiros precisam passar por um exame de revalidação de diploma no Ministério da Educação, caso queiram trabalhar no Brasil. A exigência é acertar no mínimo 60% das provas objetiva e discursiva. No ano passado, 91% dos 922 inscritos foram reprovados. O ministro da Saúde já descartou a validação automática de diplomas dos estrangeiros, caso o intercâmbio vire realidade. O governo alega que não há como esperar por até 8 anos para a formação de novos profissionais e que tem sido cada vez mais difícil encontrar interessados para as áreas mais distantes. Dos cerca de 370 mil médicos brasileiros, 260 mil estão nas regiões Sul e Sudeste. Em Minas Gerais, segundo o Conselho Regional de Medicina, são cerca de 40 mil profissionais.
Na média estadual, são 2 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes, mas olhando só a capital, são 6 para cada 1.000 moradores. Muito obrigada pela presença de todos. Segundo o Conselho Regional de Medicina, então são 38% dos médicos do estado em Belo Horizonte. Então, a pergunta inicial, qual a avaliação dos senhores sobre essa centralização e como suprir essa defasagem nas outras áreas? Fiquem à vontade, o debate está aberto. Bom, na verdade, eu acho que existem algumas questões que precisam ser colocadas para iniciarmos esse debate. Primeiro, a questão dos critérios, que eu acho fundamental. Um país não pode permitir que a vontade de um governo se sobreponha às regulamentações que existam. Isso é muito sério, independente de qualquer situação. E nós estamos vendo aí uma situação em que pretende-se trazer médicos de outros países sem que a qualificação desses profissionais seja atestada pelo órgão regulador desse sistema. Ou seja, é como pedir à Grã-Bretanha que o General Medical Council, que é o órgão regulador da atividade médica na Grã-Bretanha, não faça isso. E a resposta do GMC vai ser negativa, porque ela tem a prerrogativa, esse conselho britânico tem a prerrogativa de fazer a revalidação, né, de diplomas para que profissionais possam exercer a profissão médica lá no Reino Unido. O que acontece com frequência, inclusive. É um país que tem muitos médicos estrangeiros. Muitos, é o segundo maior número de médicos estrangeiros trabalhando no país, no Reino Unido. 44 mil médicos estrangeiros trabalham no Reino Unido. Só fica atrás dos Estados Unidos, que tem 190 mil. Ou seja, nós temos que iniciar a discussão partindo disso. Não se existe concentração médica em determinado local ou em outro. Nós precisamos de compreender que existem normas, que existe um regulamento que precisa ser seguido. Se os estudantes brasileiros que fazem os seus cursos de medicina no exterior, seja em qual país for, quando chegam aqui para poder exercer a profissão médica, eles têm que fazer o Revalida, que é o teste aplicado, né, para poder dar a possibilidade àquela pessoa de exercer a medicina. Por que não os estrangeiros que vêm aqui fazer atividade médica? O governo ainda não definiu os critérios dessa revalidação caso houvesse essa importação, mas o senhor é contra uma revalidação automática, né? Absolutamente nesse sentido contra. A sua preocupação, né? Mas eu quero colocar outras variáveis nesta equação que é complexa, por isso mesmo tão polêmica, né, do ponto de vista da importação de médicos. Existe uma realidade brasileira que tem que ser levada em consideração e que exige urgência do ponto de vista também dos governos, não é só do governo federal, dos governos de um modo geral, do ponto de vista de atender a população. O que nós constatamos é que nós temos um número grande de médicos, o suficiente para atender a população, mas mal distribuído no país, concentrado nas capitais e nas regiões economicamente desenvolvidas. As cidades brasileiras mais pobres e mais distantes dos centros econômicos estão desprovidas de médicos em todo o Brasil. E Minas Gerais não está fora desse contexto. Existem dezenas de cidades mineiras que não têm um único médico sequer para, morando lá, atender a população, vivendo junto à população, trabalhando junto à população. E nós estamos num contexto de uma profunda defasagem, um profundo divórcio entre o que nós construímos retoricamente, aqui nós citamos aqui o nosso companheiro Mosconi como um dos militantes dessa causa pela saúde, e nós construímos
um modelo político avançadíssimo, reconhecido mundialmente, que é o Sistema Único de Saúde, que dá a cada cidadão brasileiro, a cada cidadã, a condição de ser portador do direito à saúde, saúde como direito fundamental, reconhecido constitucionalmente, e o Estado brasileiro, em toda a sua dimensão, municípios, estados e a União, como provedores desse direito. O Estado provedor do direito, garantidor do direito. Quando o governo federal manifesta esse interesse de importar médicos para distribuí-los e para alocá-los onde eles são necessários, eu acho que é uma questão que tem que ser analisada e acolhida como meritória. O problema são as condições em que esses profissionais deverão vir e aportar nestas condições, nessas regiões. Aí nós temos que tratar das condições de trabalho, da remuneração e desse momento da importação. Os médicos prontos em outros países, em excedente em função de crise, de diversos motivos, se nós considerarmos os cubanos, porque Cuba investe intensa e maciçamente na formação médica, nesse setor. Então é de bom alvitre que a gente também olhe para Cuba como um país fornecedor de profissionais qualificados nesta área. Agora, nós temos que tratar de onde eles vêm, como é a sua formação, o que eles virão fazer aqui. E tratar desta condição como um processo de complementação e de atenção de maneira transitória. Porque o Brasil também não pode viver e não pode atender a sua população só pensando que nós vamos importar e vamos importar sempre e vamos resolver o problema importando médicos. Considerando como um processo paliativo e transitório, eu acho meritório, mas nós temos que considerar mais. E eu quero colocar isto, a minha opinião, a seguida, mas nós vamos ouvir os meus colegas deputados, porque tem outras questões que nós temos que colocar para resolver essa polêmica. E eu acredito que, talvez colocando outros componentes desta polêmica, nós vamos encontrar soluções muito saudáveis para o Brasil. O nosso programa está só começando, nós vamos ter outros momentos, né? E a importação de médicos é só o começo para resolver o problema da atenção à saúde no nosso país. É só o começo. Pois não, deputado, muito obrigado. Vamos ouvir então os parlamentares de cá. Nós temos aqui então alguma preocupação com a forma como esses médicos virão e como vão trabalhar nesses... E vamos então é uma questão de forma e conteúdo. Isso mesmo. É só o começo, mas é um começo que eu tenho absoluta certeza, desastroso, um perigo para a sociedade brasileira, a importação de médicos para o Brasil, e especialmente da forma como está sendo feito. A medicina cubana, a medicina de outros países, ela difere muito da medicina brasileira. E ainda mais porque o governo federal, ele não admite que as mazelas da saúde não é por falta de médicos. As mazelas da saúde hoje é muito mais ampla do que simplesmente número de profissionais. As mazelas da saúde hoje é por questões de financiamento, é por questões de condições de trabalho do médico, é por questões de má qualidade das nossas faculdades hoje que se propõem formarem médicos, é por questões salariais dos médicos que não têm um salário, não têm um piso salarial para trabalhar nos municípios mais remotos. Trabalhar pelo SUS. Principalmente pelo SUS e em cidades onde as oportunidades de trabalho são pequenas. Então, as mazelas da saúde é muito mais ampla do que simplesmente o número de médicos. E eu tenho certeza que esses médicos que serão importados para o Brasil trarão muito mais problemas para a sociedade, porque não vão enfrentar de forma adequada, com competência, os problemas graves hoje da saúde no Brasil. E por que o governo federal prima sempre pelo ruim para a população que é mais carente? Por que quando algum membro do governo tem algum problema de saúde, ele vai tratar nos hospitais de primeira linha, vai tratar nos grandes hospitais? E o pobre, que já sofre, que é vulnerável a várias doenças, tem que ser tratado por médicos importados. Por que não valorizar o médico brasileiro? Por que não ampliar as equipes, credenciar novos hospitais? Hoje, apenas 55% dos médicos brasileiros prestam serviços pelo SUS. Por quê? Porque o SUS hoje não remunera adequadamente, apesar de ser um plano que no desenho é um dos melhores do mundo, mas hoje não remunera adequadamente o médico. Em termos de curiosidade, alguém tem conhecimento sobre o valor da consulta paga pelo SUS hoje ao médico? É um valor único? Não chega a R$10 um valor de uma consulta médica.
é muito baixo. E não digo só a consulta médica, mas também os procedimentos. Hoje, as filas hoje estão enormes porque os procedimentos são remunerados. Quem hoje se propõe a trabalhar pelo SUS acaba terminando com dívidas. Não só a instituição, como o próprio médico. Então, se ocorrer uma valorização do médico, certamente nós vamos ter uma melhor distribuição dos médicos no território brasileiro e uma qualidade de atendimento à população melhor. E a alternativa não é a importação dos médicos. Antes de passar a palavra ao deputado Carlos Mosconi, que já foi até chamado aqui ao debate, né, deputado? Só queria reforçar um dado que foi dado no início deste bloco em relação aos testes de revalidação de diploma. No ano passado foram quase 1.000 médicos estrangeiros que tentaram vir trabalhar no Brasil e 91% deles foram reprovados. 9% passaram, quer dizer, a importação já existe numa quantidade pequena. Pois não, deputado? Mas essa questão é uma questão complexa demais e merece ser analisada com todo cuidado. Realmente, causa espécie, as cidades são centenas de cidades brasileiras, me parece que mais de 1.000, que não tem nenhum médico. Isso é um problema para a população, sem dúvida alguma. Mas quando a gente fala assim, não tem nenhum médico, nós queremos dizer o seguinte, não tem nenhuma estrutura de saúde. Não é o médico. Porque se colocar um médico numa cidade pequena, sem nenhuma estrutura, eu não sei o que ele poderá fazer. Ele vai levar o quê? Ele vai levar um termômetro e uma aparelho de pressão. O que ele poderá fazer além disso? Então me parece que há um equívoco nessa questão de base. Falando, não, vamos levar um médico para lá. Ora, mas não vai levar a enfermeira? Não vai levar o auxiliar de enfermagem? Não vai levar o agente comunitário? Não vai ter uma mínima estrutura de saúde? Um centro de saúde, O que vai ter? Porque levar o médico, ele não vai fazer milagre. Nós vamos ressuscitar os médicos de pés descalços, que foram introduzidos na China há mais de 50 anos, numa outra realidade, numa outra situação. Então, isso me dá a nítida impressão de que falta no Brasil planejamento na área de saúde. Planejamento. Não houve nenhum planejamento, porque se tivesse havido, isso não aconteceria. Mas o planejamento tem que vir desde o currículo das faculdades de medicina. A faculdade de medicina, nós temos aí muitas faculdades de medicina, porém elas não formam os alunos, os médicos. Eles ficam lá 6 anos, aí eles têm o seu diploma, têm o seu registro no CRM, no Conselho, e eles podem trabalhar nessas cidades? Não podem. Eles têm o diploma, eles têm legalidade para isso, mas eles não têm, o currículo não deu a eles essa condição de trabalhar por falha do currículo. Por quê? Detalhe melhor para nós. Eu digo o seguinte, o médico para sair, para trabalhar numa cidade dessa, tem que ter noções mínimas das áreas básicas. Quais são elas? Vamos dizer lá, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia, clínica médica, e hoje nós temos que incluir mais 2 áreas que são urgência, emergência e medicina social. Então o médico deveria sair com noções bem fundamentadas nessas áreas. Porque senão ele não tem condição de ir para uma cidade, ele não vai ter o que fazer na cidade, ele tem medo. Então o senhor está médico dizendo... não vai hoje, veja só, além de não ter estrutura lá, porque ele tem receio de não atender bem a população, porque é o que vai acontecer. Ele não vai atender bem a população. Então o senhor está dizendo que o currículo médio das faculdades de medicina hoje não preparam o estudante para poder atuar no SUS, é isso? O currículo nosso é totalmente defasado em relação à nossa realidade e à necessidade do país. A necessidade é essa, nós precisamos ter médico nas cidades pequenas do interior ou nas periferias das grandes cidades. Pois bem, isso é uma realidade. Agora, os médicos estão em condições de ir para lá? Não estão. E eu pergunto o seguinte, os médicos que vêm do exterior e que não vão fazer revalidação aqui, eles estão em condições de ir para essas cidades? Eu acho que não também. Mas o governo até ainda porque, não disse que não vai haver revalidação, né? Mas o que está acontecendo é o seguinte, não, já tem dito que não vai haver revalidação. E a gritaria toda é em cima de que não vai haver revalidação. Que eles ficariam aqui 3 anos, depois de 3 anos, é isso? Fariam um contrato temporário por 3 anos, vão ficar nessas cidades, que não sei como é que isso vai ser definido, e não poderão sair de lá, que me parece uma atitude complicada do ponto de vista da legalidade, e aí depois, se eles quiserem ficar, fariam revalidação. Então, veja bem, você mesmo disse aí que os testes de revalidação no Brasil, que têm sido feitos por médicos, principalmente médicos brasileiros que formaram no exterior. Formaram onde? Formaram em Cuba, na Bolívia, na Argentina e tudo mais. E por médicos cubanos, bolivianos, etc., que fazem o exame para vir para cá. 91%, 95% desses exames têm sido rejeitados.
Então, como é que nós vamos aceitar diante dessa realidade? Porque se fosse contar, não, olha, 100% dos exames são aprovados, os médicos são aprovados. Olha, é outra realidade. Agora nós vamos aprovar mais de 90%. Eles têm os exames rejeitados, eles são reprovados nos exames. Nós vamos dizer, olha, como prêmio de reprovação, vocês vêm para o Brasil, trabalhar no Brasil. Mas essa não é questão... É importante colocar uma questão aqui. Primeiro, o Adelmo falou aqui da excelência de formação de médicos cubanos. Né? De todos que fizeram exame no Brasil para trabalharem aqui até hoje, né, o dado colhido do Conselho Federal de Medicina é de que apenas 9% foram aprovados no Revalida. Esse é um dado muito significativo. Segundo, o Adelmo fala numa questão de urgência para o atendimento da população brasileira. Perfeito. Concordo totalmente. Vivemos um momento na saúde pública terrível. Mas seria um momento de aproveitarmos para termos aí uma mudança de postura do Estado brasileiro em relação à saúde pública. Eu acho que o governo reconhecer que é um momento de urgência para o atendimento da população é um gesto de altruísmo, de compreender o momento que estamos vivendo. Mas seria também um momento para o governo brasileiro entender a necessidade de ter uma política de saúde séria, tratar a saúde pública como prioridade. E falo isso não por questões partidárias, muito antes pelo contrário. Eu entendo que a saúde nunca foi tratada como prioridade no Estado brasileiro. Nunca foi tratada como prioridade no Estado brasileiro. Por nenhum governo. Então, o reconhecimento de que vivemos um momento de urgência em relação à saúde, ao atendimento do cidadão, já é um ponto positivo. Mas precisamos tratar dessa questão no seu todo. O que é o seu todo? Primeiro, precisamos estruturar uma carreira de médico de Estado. Isso é absolutamente necessário. O médico que entre para o serviço público sabendo que ele vai passar a vida inteira exercendo a profissão médica para o Sistema Único de Saúde, que é um sistema de atendimento universalizado. Essa foi uma opção feita na Constituição de 88 pelo Estado brasileiro. Mas aí com condições adequadas, exatamente, com condições de trabalho, com absolutamente salário, necessário que seja feita essa estruturação que o Moscon se refere. E que os entes federados compreendam isso como um todo, todos os governos até o governo municipal. Exato, né? Uma política de governo, ou de governos. De governo. A discussão que está sendo posta, ela está tratando da questão do médico, de importar médicos. Mas ela está criando realmente uma consciência de que é necessário nós discutirmos. E esse ponto na é defesa exatamente, esse na ponto defesa é positivo da saúde, algo que vai muito além desta situação. E aqui na nossa conversa já da primeira rodada, mostra quantos problemas existem. Porque quando a gente trata de importação do médico, porque ele não está adequadamente qualificado, nós entramos numa questão que o Carlos Mosconi colocou com ênfase, de que também os nossos profissionais não são qualificados nas nossas universidades. É verdade. Então a questão é muito maior. Infelizmente, é isso. O não trazer médico porque os médicos não estão preparados não resolve o problema, porque também as nossas universidades não estão preparando os nossos profissionais, que em número são suficientes, mas não só não estão preparados, como estão mal distribuídos. Porque existem centenas de municípios brasileiros que não têm um único médico sequer para tratar da questão da saúde. E aí nós, mais uma outra coisa, o doutor Wilson Batista coloca a questão, vamos trazer médicos, mas precisa também de outros profissionais em seu redor para que a política de saúde seja completa. Ninguém está dizendo que não vai colocar, e os outros profissionais, o Estado brasileiro, o governo federal, não vai colocar outros profissionais. Então é muito bom que esta questão seja colocada no âmbito de trazer médicos, mas para tratarmos da saúde. E aqui o Neider coloca uma questão que para mim é central, e eu compartilho da ideia de que a política de saúde, os profissionais de saúde, e pelo menos alguns deles, e dentre eles o médico,
ele tem que pertencer a uma carreira de Estado. Sem dúvida. E a carreira de Estado, carreira federal. No meu entendimento, o médico deveria e deve ser um profissional, um servidor público do Estado brasileiro, para poder estar cumprindo o papel de médico onde ele for necessário, qualificado para cumprir o seu papel onde ele for necessário, qualificado amplamente, inclusive, porque onde muitas vezes nós não vamos ter equipe de todos os profissionais, mas nós temos que ter que seja o único médico com esta visão mais ampla da medicina e ela articulada com outros profissionais e integrada dentro de um sistema de serviço onde ele pode estar centralizado, por exemplo, nas universidades, via internet, onde em tempo real ele pode estar submetido ou usufruindo dos benefícios da universidade através da necessidade que for impingida a ele, que for destinada a ele. Eu acho que essa é uma questão Nosso importante. bloco está quase terminando, ainda temos que ouvir rapidamente aqui os dois parlamentares do lado de cá. O governo tem que reconhecer primeiro que o cerne do problema não é a falta de médicos, e sim o desestímulo para o médico trabalhar no interior Doutor e enfrentar Nilson, mas você outra coloca realidade. uma variável O aí que Brasil- também não resolve o problema. Só me colocar uma questão Deixa eu que te passar um cálculo. vocês têm que insistido muito na questão de salário, de remuneração, Não é que só também não é salário. problema isoladamente. Porque eu conheço cidades a menos de 300 quilômetros de Belo Horizonte que têm estrutura para atender, tem estrutura, e eu posso dar exemplos disso, e que o médico, mesmo oferecendo a ele um salário que não é pequeno, 20 mil reais, 25 mil reais, e ele não vai lá cumprir o seu papel. Em Sabará tem uma unidade mas de saúde então que não foi é só inaugurada isso, não. no final do ano passado. Tem não- muitas não variáveis, funcionou é até hoje, complexo o porque sistema, não por tem isso que eu médico. digo. Aqui em Sabará. A situação é complexa, é uma equação complexa, que se nós não tratarmos, e o Neider levanta essa questão com propriedade, de maneira sistêmica esse problema, se nós tratarmos de cada uma das variáveis isoladamente, trazer médico não resolve o problema, salário só não resolve o problema, infraestrutura só não resolve o problema, ou seja, tem um conjunto de variáveis veja, que tem que ser Nossa, aplicada sistemicamente para a gente resolver o problema. Eu preciso concordo terminar com nosso você que bloco, a questão conclua não seu é só o raciocínio. salário. Não é só o salário. É questões também de outras estruturas. Porque não adianta chamar um cirurgião para atender lá dando um salário de 20, 25 mil reais para ele, se não tem um anestesista, se não tem a infraestrutura, se Mas não não é tem cirurgião, outras não. equipes. É clínico. Então, são Também três não vai. problemas importantíssimos. Equipes incompletas, condições salariais e infraestrutura para o trabalho. Porque o médico também, ele não quer ser vítima de um mau exercício da medicina por questões de financiamento, por questões estruturais, por questões de equipe. questão, Então não basta apenas dar o salário para o médico, porque não é essa a única reivindicação também do médico. É de estrutura, condições de equipe e condições de carreira. O médico tem que vislumbrar no futuro que ele possa estar crescendo diariamente com o seu exercício da medicina. Ele não pode ficar isolado lá no interior sem ter as oportunidades de estar ampliando seus conhecimentos e crescendo numa equipe. Falando Vamos aqui, terminar de nosso certa bloco, maneira, senhor deputado todos Cássio nós aqui Mosconi. estamos mais ou menos de acordo, entendeu? O que falta realmente, eu quero repetir, é planejamento. É planejamento. Não basta, eu vou levar um médico para lá, vou dar um bom salário e está resolvido. Não é, o problema não é este. É muito mais amplo do que isso. É como se nós fôssemos pegar um juiz de direito, falar, vou levar um juiz de direito para uma cidade onde não tem fórum. Como é que vai trabalhar onde não tem fórum? É como se pegasse um delegado, vou levar para uma cidade onde não tem delegacia. E aí, como é que ele vai trabalhar? Então a questão é muito mais ampla, que eu digo, vai lá para o currículo das faculdades. Hoje a questão da residência médica no Brasil é feita sem nenhuma visão do país, sem nenhuma visão crítica do que é o Brasil e quais os médicos, quais as especialidades que nós precisamos. Ninguém tem essa visão, ninguém dá importância a essa questão, que parece que é uma questão de base, de fundo. Então, nós vamos, daqui a pouco, voltamos para o segundo tempo. Então, Isso me ajudou, né, deputado Tá Cássio bem. Mosconi? Então, daqui a pouco nós falamos mais sobre ser médico no Brasil, a formação nas faculdades. Então, não sai daí, voltamos já já.